Boa noite, me chamo Lucas, aluno da Unifor. Lucas Freitas, né? É outro Lucas aqui. A gente vai falar hoje sobre computação quântica, um tema que vai ser, assim, vai ser uma nova era que vai chegar não tão distante, assim. Tenho aqui meus camaradas, companheiros de equipe, turma, companheiros né? de sala. Boa noite, me chamo Henrique também, estudo na Unifor. Tô aqui também para falar sobre isso e mais para aprender também, né? Porque sempre a gente pode aprender coisas novas, né? Mesmo sabendo dos temas, a gente pode sim aprender várias coisas. Tanto que até às vezes professores nossos aprendem coisas novas porque internet, essas coisas, a gente consegue descobrir muitas coisas por lá. Aí deixar para os dois se apresentarem agora. Boa noite, meu nome é Lucas também, Lucas Seabra. E tamo aí, né? Boa noite, eu sou o Arthur Ramos e... Calma, cara, calma. Pode ficar calmo. a gente tá aqui para falar sobre a computação quântica e é isso. Então, mas cara, é um assunto que, tipo, como eu disse, no O famoso futuro, bicho de 7 cabeças, né? todo mundo pensa que é algo bem complicado. Sinceramente mas o básico não é tão assim. É que ele é, mas não é, né? Porque assim, quando você conhece mais sobre o assunto, você começa a entender as coisas como funcionam, né? Que muita gente olha e pensa, tipo, computação quântica, o que ele vai usar a computação quântica para fazer? O que ele vai fazer com o computador quântico? Às vezes não é um computador quântico, mas é igual, por exemplo, que a gente vai falar sobre hoje, que é o processador, os qubits, o que eles fazem isso. Isso é até simples, né? De se entender. Sim, o que eles fazem. É algo bem eu simples, acho que né? o que dá medo quando a pessoa escuta de primeira mão assim, acho que é o quântico, né? O termo é o nome. quântico assusta um pouco, É né? um termo mais científico, né? Mais bonito, né? Quando a gente escuta física quântica, algumas coisas assim, mecânica quântica, a gente tem uma certa... Opa, esse que negócio a gente é já complexo, pensa que vai ter muita coisa também relacionada a cálculo, essas coisas, que você vai ter que não aprender. que não tenha, né? Não que não tenha, mas assim, Não pra vai- você entender do assunto, na física quântica você tem que saber algumas coisas relacionadas àquilo. Agora na computação quântica, pra você aprender sobre o que é, sobre como funciona, não precisa muito, eu acho que disso de você ter que estudar aquele assunto, não. Às vezes é só fazer uma breve pesquisa, achou ali alguma coisa e aprendeu sobre. Sim. Mas o diferencial da computação quântica só os bits. É diferente dos bits para os qubits. Né? Que nosso bit... A gente tem um computador clássico, que é o nosso atual de hoje em dia, e o computador quântico. A diferença entre eles é que o bit funciona no sistema binário, de 1 e 0. O qubits ele pode ser 1, 0 ou os dois ao mesmo tempo. Que isso também acaba aumentando, né? A velocidade de processamento Sim, aumenta drasticamente. Pô, bastante, né? Tanto que a Microsoft agora, ela conseguiu, né? Que eu tinha citado agora, ela conseguiu introduzir o Majorana 1, né? Sim, é um que é processador o quântico. novo processador quântico dela, que eles conseguiram, acho que, armazenar até 1 milhão, né, de qubits. Alguma coisa assim. É projetado para armazenar. Eles não conseguiram, né, ainda. Eles têm espaço para armazenar 1 milhão de qubits, mas eu acho que tem 8? 8. São 8 só, né? Atualmente eles têm 8 qubits Isso. lá. Então, tipo assim, isso a gente consegue ver olhando lá para trás, da onde saíram os computadores, de como eles foram criados, porque, querendo ou não, é igual. Não sei se vocês já viram aquele filme lá, O Jogo da Imitação. Da Segunda Guerra, do Alan Turing. Você vê, tipo assim, a situação onde ele criou o computador, o primeiro computador, e por que ele teve que criar, é algo que você fica, tipo assim, gente, como que ele pensou nisso? E hoje em dia você vê os computadores, os processadores, tudo, e você olha pra trás e você fala, pô, se ele tivesse isso lá atrás, ia ser muito mais simples pra ele ter feito. Só que eles não tinham ferramentas, eles não tinham as coisas. E hoje em dia também a gente tem muita informação. O interessante Eu acho que ajuda, né? A situação de hoje em dia não está tão diferente de lá atrás, sinceramente. A gente tá passando Porque relacionado à computação quântica, eu acho que ainda é um assunto muito novo ali, né? É novo, é um assunto Muita novo. gente não sabe nada sobre ainda e as pesquisas também estão bem novo escassas. A computação quântica já é um assunto, assim, tem percorrente há tempo. É Sim. novo em questão histórica. Mas ele já vem sendo estudado tem muito tempo. Sim. Agora tá dando resultados. Questão de execução, né? Execução, Acho que execução, esse é o problema, né? Muitas coisas. na prática é algo recente. Porque você, tipo assim, você botar uma ideia no papel
Beleza, você tem aquela ideia ali. Só que agora você conseguir executar aquilo e fazer com que aquilo funcione, é igual, provavelmente a Microsoft já devia estar com essa ideia até uns 10, 15 anos, mínimo. Pra trás, mais assim. aí, né? Acho que é Não, mais. muito mais. Não, é isso que eu tô falando. Mínimo, 10, 15 anos ali que ela devia estar terminando de estudar pra descobrir como que ela ia ter que fazer aquilo. Uhum. Tanto que a gente tava... Eu não sei se vocês viram. A Microsoft ela teve que fazer com que ela tivesse um local onde fosse refrigerado ao zero absoluto, né? Que é o zero em Fahrenheit, que é menos 273 graus Celsius. Que, tipo assim, você olha isso, você fala, tá, como? Como que eles conseguiram atingir aquilo? Como que eles conseguiram fazer? Isso com certeza já estava no papel, tinha muito tempo. Muito tempo. Então, assim, são coisas que a gente não consegue às vezes nem imaginar, né? Porque a gente também não tá lá por trás vendo. Eles só falam, tipo assim, tá aqui. A Novo. imagem desse refrigeramento, ele é gigantesco, cara. Você pode pegar, ele é... Chega a ser até assustador, né? Você olha Pô, aquilo, acho que ele você tem- se assusta. Acho que ele tem 1,5 m só de refrigeramento. É, Não, são... 1,5 m, acho que eu exagerei. Uns 50 centímetros com certeza tem. Só Ah, de refrigeramento. Tem. Isso aí Pô, deve ter. Algo surreal. Ele não pode ter nada também pra interferir naquele sistema do processador deles. Porque uma mísera vibração elétrica, uma mísera variação na temperatura vai afetar o cálculo daquele processador dos 12 bits, que eles são muito instáveis. Tipo, algo legal que eu também vi vendo essa questão da Majorana é que o diferencial deles para fazer esse processador foi que eles botaram 2 placas ímãs de metal Uhum. para fazer um sistema de refração de onda, né? Foi alguma coisa também eu li sobre isso, não foi? Não é refração a palavra, me fugiu agora o O conceito. comprimento, acho que é ajustar o comprimento de onda Então. que ele vai transmitir por fora, não é? Alguma coisa assim? Isso, o que realmente fazem é isso, ajustar o comprimento de onda, o que ele vai calcular ou não. Uma onda aumenta, outra diminui para É um contrapeso, né? É um contrapeso. E agora você imagina como que eles conseguiram chegar a esse ponto. Muita Saindo de um tentativa. computador que era do tamanho de uma, vamos dizer assim, quase do tamanho da metade dessa sala aqui, que Alan Turing criou para calcular uma máquina alemã. E agora você vê o Majorana, ele é menor que esse celular aqui, né? Ele pega isso aqui mais ou menos assim. Pauzinho do Ele dedo, assim. cabe na palma da mão das pessoas. Então, assim, você olha, você vê aonde a gente conseguiu chegar com a tecnologia. Tanto que é igual em questão de memória. Que a gente vê as memórias antigas, era tipo assim, um microchip era 16 gigas de memória que você tinha. Hoje em dia você tem microchip de 2 teras, às vezes dependendo, assim, pendrive de 2 terabytes que você pode armazenar. Então são coisas que a gente não consegue nem imaginar. Até pouco tempo atrás a gente usava disquete ainda, né? Existia o disquete, né? E o disquete, ele era o quê? Era menos, acho que menos acho que que era giga. kbytes ainda, né? Era kbytes ou mega, eu acho, no máximo. E a nossa geração ainda vai ver essa nova era do computador quântico. Tem muita cara. gente da nossa geração, assim, que eu acho que quem nasceu de 2005 até mais ou menos uns 98, 97, ele consegue pegar essa transição ainda. Não, a gente vai pegar. Não, sim, exato, mas por exemplo, igual, Acho que a eu nasci em transição que ele 2003. diz é das coisas mais antigas. Tipo É, assim, CD, viu as disquete, coisas mais antigas, entendeu? sim. E Viu essa transição inteira. uma Porque, por evolução exemplo, grande. eu antigamente eu ia jogar jogo de flash na casa Nossa. da minha avó, via um computador com espaço de disquete, eu ficava com o dedo ali, ó. Que é isso? Demorava Que é isso? Se eu olhar, eternidade pra se eu olhar, carregar. não, era impossível você querer ver um vídeo. Eu via vídeo no YouTube de 240p. Essa qualidade é muito Era horrível. 240p a qualidade do vídeo. Então, tipo assim, hoje em dia, pra você imaginar que a gente consegue ter um computador quântico, Computador você que- tem um passo assim que é uma, na verdade, vamos dizer assim, né, como se fosse uma corrida, né? Eles tivessem corrido muito pra gente poder começar a caminhar e entender sobre isso, né? Por sinal, Querendo quando ou você não. falou em corrida, a projeção desse computador, concluir o projeto do computador quântico, tá sendo uma corrida agora atualmente. Ah, com certeza, Porque né? quem concluir isso agora, como o processamento vai aumentar infinitas vezes, tipo, isso vai acabar
com a sua segurança que você tem atualmente. Com certeza. Porque ele vai fazer na brute force, né? Na força bruta. E cripto é muito rápido, né, cara? Descriptografar senha. Tipo, você vai ter uma tecnologia gigantesca na sua Querendo mão. ou não, isso até se equivale à bomba corrida nuclear. espacial que A tinha, bomba né? nuclear também. As corridas das Primeira bombas nucleares tem na uma Guerra Fria. potência, É uma guerra Praticamente a gente acabou de entrar numa nova Guerra Fria. Quando a Microsoft falou, olha, a gente conseguiu fazer isso. Todo mundo que já estava tentando ali, já estava estudando, os caras falaram, tá, eles conseguiram. A gente consegue também. Vamos fazer melhor. Porque igual você falou, eles não conseguiram e botaram tudo em prática. Eles mostraram todo o potencial. Quando alguém conseguir fazer funcionar perfeitamente, isso aí vai ser algo que, vai revolucionar o mundo. Com certeza, muitas coisas a gente vai poder fazer que a gente nem imaginava que a gente poderia fazer com o computador. Acho que é um ponto válido. A gente entrou nesse assunto de computação quântica, falamos sobre os computadores, mas o que exatamente a gente consegue fazer? Para que vai ser usado a computação quântica? Pra muitas coisas, cara. Acho que o ponto principal que ele vai ser mais usado vai ser em medicina. Obviamente, o computador normal já faz isso, que ele não consegue fazer, ele vai fazer. Os computadores da NASA com certeza vai ser um dos primeiros a ter com certeza, para calcular as fotos que eles tiram também deve ser coisa de maluco, né? E descobrir, tipo assim, sobre a vida, né? Porque estão especulando que o computador quântico possa calcular mistérios que a gente não consegue resolver hoje na medicina. Por exemplo, o câncer. Estão especulando que ele pode calcular como o câncer surgiu, quando ele vai se procriar, por quê... E como acabar, né? Como acabar com o seu caso especificamente. É porque também o câncer, ele não é só uma célula cancerígena, não. Porque tem um câncer de próstata, tem um câncer de pele, tem um câncer acho que de pulmão, tem câncer de boca, câncer de mama. O que eu quis dizer aqui... são vários tipos, né? Então, o que eu quis dizer eles têm que calcular. É que eles estão num pensamento que o computador quântico vai poder calcular a nível molecular as coisas. Por exemplo, cálculos hoje que um computador não faz, como a gente estava sobre o pi, por exemplo. Sim. Pode ser até que, vamos supor, né, que talvez o pi acabe, não seja infinito. Mas... Exato. É igual, só pra falar pro pessoal também que tá escutando a gente, pra eles entenderem desse assunto que a gente entrou do pi. A gente tava falando antes, tava tendo uma conversa sobre, que eu acompanho um canal onde eles conseguiram chegar até eu não sei falar o número bonitinho, mas eles conseguiram chegar no 300 trilhões de dígitos de pi. Eles até conseguiram um recorde mundial. E foram 192 dias que eles tiveram de cálculo contínuo, o computador funcionando por 192 dias seguidos, e eles tiveram que usar 2 petabytes de memória. Então, assim, o pi, que é um número que antigamente acreditava-se que era infinito, talvez a gente possa chegar no final dele, com um computador quântico. Isso. Não agora, mas assim, no futuro. Porque pra gente conseguir chegar no 300 milhões de dígitos de pi, é muita coisa que a gente precisa ter. É um ambiente muito específico. Eles tinham 2 petabytes de memória, o computador deles tinha um poder de processamento muito bom. Então, assim, para você ter isso, a gente com certeza só conseguiria com um computador quântico. Para você chegar nesse nível de processamento. E esse cálculo que eles fizeram seria num computador quântico em questão de minutos. Com certeza. Com certeza. De 5 minutos. Porque, igual você falou, o computador normal, ele não tem essa sobreposição de bits, né? Sim, ele calcula 1 ou 0. Ele só tem essas 2 opções. Se chegar um 0, que pode ser 1 ou que pode ser 0, ele fala, não, calma aí. Então, falando 1 ou 0 fica um pouco complicado talvez pra galera. É pra explicar, né? Então, pra explicar. Pra deixar num termo mais simples, seria como, tipo, você tem um labirinto. O computador clássico que a gente tem atualmente, ele calcularia as rotas uma por uma até, tipo assim... Se ele vai vir aqui, depois ele vira à direita, aí depois ele vira à esquerda. Aí ele chega no final. Aí ele volta do início, exato. E vai. O computador quântico, ele iria começar no início e dissipar em todas as rotas ao mesmo tempo. Como se fosse, por exemplo, já vi pessoas fazendo isso, treinando inteligência artificiais em jogos.
pra ela chegar até o final no jogo. Eles não jogam uma tentativa, eles jogam várias. São várias IAs diferentes ali, tentando chegar naquela mesma rota, igual você falou. Ele não ia ser só, ele ia chegar num ponto, parou. Volta tudo e tenta de novo. Não, ele ia jogar várias vezes, ele ia por todos os caminhos possíveis, até ele chegar no final. Chegar no final. E pode ser que tenha até mais finais. Isso é um problema que também tem um algoritmo, eu não perdi o nome, mas é um problema do entregador. Você tem 11 destinos, 11 entregas para fazer, e você tem várias rotas numa cidade. Sim. O computador clássico atualmente quase não consegue fazer esse cálculo por ter muitas várias opções. rotas, né? Agora o computador quântico, ele conseguiria achar a opção mais rápida. Conseguiria falar a opção mais rápida com menor tempo possível. E né? maior eficiência. E a maior eficiência. Porque às vezes, por exemplo, um entregador que... Na verdade, esse entregador provavelmente não iria conhecer, né? Nessa situação, ele não conheceria a rota que ele teria que tomar. Claro que não. Então, por exemplo, às vezes esse entregador teria que entregar na casa... Vamos dizer que a casa 10 é aqui e a casa 15 é aqui. Só que ele tem que entregar na 20 também. Ao invés ele tem que entregar na 14, só que a 14 é lá. Ao invés do computador normal, ele provavelmente calcularia primeiro. Ele viria aqui, depois iria na 14 e depois na 15. Na 10, na 14 e na 15. Agora o computador quântico não, ele poderia calcular essas duas rotas ao mesmo tempo. Que é isso que a gente fala do 0 ou 1, né? Isso. Que ele calcularia, por exemplo, o tempo dele passar na 10 e na 14 e na 15 é maior. Só que se ele passar na 10, na 15 e na 14, é menor. É uma eficiência muito maior. Então ele poderia ter essa eficiência, que, igual você disse, em cálculos que a gente nem imagina, como no câncer. E é igual eu falei também, na NASA. A gente pensa, tipo assim, um computador quântico deve ser da NASA. Com certeza deve ser da NASA. Com certeza eles devem ter computadores assim, que a gente nem imagina o poder de processamento que eles tenham no laboratório deles. Porque para eles poderem calcular todas as rotas que eles vão ter que tomar em Marte, às vezes, tudo que eles vão ter que fazer, por exemplo, para conseguir encontrar tal estrela, o que vai acontecer de eclipse, essas coisas, são coisas que a gente nem imagina, são cálculos muito impossíveis ao humano comum, né? A pessoa comum. Também vem a criação do... Tipo assim, recentemente teve aquele papo do metaverso, né? Que ele foi apagado com essa... Apagado não, né? Apagado não, ainda esquecido, tá lá, mas então. assim, muita gente não lembra, né? Então, porque ele foi tanto que o esquecido Facebook por causa mudou pra da... meta. Ele foi esquecido por causa dessa nova leva de IA, nessas updates que teve na IA. O computador quântico vai revolucionar tanto a IA, que ela vai aprender muito mais rápido. Com certeza. Quanto tem gente especulando que ele vai poder juntar a IA com o metaverso, criar uma simulação gigantesca. É Tanto Matrix. que a Matrix, é onde a gente volta no filme da Matrix. Mas tanto que é igual, eu não sei se vocês viram, o Google ele desenvolveu uma IA que consegue criar vídeos. E você vendo os vídeos, você é Flow, fica... né? É Flow o nome? Eu acho que é Flow ou é Vision 3, alguma coisa assim. Alguma coisa do tipo, eu não sei. Mas se você olhar, parece que o vídeo é real. Parece que são pessoas reais fazendo o vídeo. Só que você olha e é uma complexidade no vídeo que você vê, por exemplo. Eles não estão gravando um vídeo igual a gente está aqui. VO3? VO3. Muito obrigado. Na produção, né? A produção ajudou. Mas assim, você vê isso, que não é um vídeo, por exemplo, aqui gravado num estúdio onde tem 4 pessoas somente. Não, é um vídeo numa cidade, onde tem pessoas passando lá atrás e você olha, não tem erros. Tem erros, às vezes, na voz da pessoa que eles também, a IA não vai acertar tudo, o acento que ela vai usar ali em certa palavra, a entonação que ela vai usar. Mas assim, você olha o vídeo, você fala, gente, que isso? Aquilo ali aconteceu. Tem pessoas gravando aquilo, mas não, é simplesmente um cara no computador que falou, faça um vídeo de tal, desse jeito, pronto. A IA jogou lá. Agora é igual você falou, imagina o que a IA vai poder fazer com um computador desse, um computador quântico, onde ele tem um poder de processamento muito maior do que um computador comum que a gente consegue ter na nossa casa, assim. Morreu a conversa, né? Não fala alguma coisa aqui. Mas, tipo... Então... Mas, cara, vai ser uma nova era gigantesca, tipo... A gente vai viver isso. Você tem noção que a gente vai viver uma revolução?
Eu acho que muita gente às vezes não consegue imaginar, porque eu falei com os meus pais quando a Microsoft ela soltou essa bomba, né? Que foi quase uma bomba nuclear que ela soltou no nosso peito, assim, que gosta muito da área de tecnologia. Eu fiquei até meio assim porque eu não sabia realmente. Eu fiquei até atordoado quando eu vi aquela informação, porque eu realmente não sabia do que se tratava. Depois que você vai pesquisar e depois que você entende o que aquilo pode gerar no nosso mundo, é algo que abre sua cabeça como se você tivesse acabado de descobrir uma espécie nova que estava extinta, por exemplo. Então, assim, são informações, são assuntos que é igual você falou, muitas pessoas às vezes não... Só por escutar o nome computação quântica, elas acham que aquilo é um bicho de 7 cabeças. Mas a verdade não. É um negócio simples, é igual a gente explicou o negócio do motoboy. O computador quântico, ele consegue calcular muito mais coisas ao mesmo tempo. Processamento gigantesco. É basicamente isso. Não é algo muito complicado de se É entender na teoria. É como se ele fosse multitarefas, né? Como se ele pudesse ver um vídeo no YouTube, vendo outro vídeo e entendendo os dois ao mesmo tempo, escutando música ao mesmo tempo. Como se ele pudesse fazer isso. E numa era que a gente fala que o dado é um valor inestimável, né? Você ter um processamento de data nessa magnitude é algo realmente espetacular, né? Com certeza, com certeza. Tanto que você vê, assim, a transferência de dados antigamente era mais rápida ser feita por avião do que ser feita por internet. Porque o que eles faziam? Eles simplesmente pegavam os HDs, os armazenamentos que eles tinham, né, de dados, e enviavam para outro país. Hoje em dia não. Hoje em dia você pode enviar, dependendo da quantidade também, né? Porque se você quiser enviar, às vezes, 1 tera de uma vez, demora um certo tempo. Não vai ser tão rápido igual seria você enviar 1 giga, 500 mega, por exemplo. Só que, assim, você vê que a gente passou disso já, é muito bizarro. Você vê o ponto que a gente já tá da computação, dos periféricos de computadores, das peças, você fica até perdido, às vezes. Porque processadores, por exemplo, a Intel, igual você falou, tinha falado mais cedo. A Intel, ela, todo ano, ela lança pelo menos umas 2, 3 gerações de processador. Que você fica assim, gente, como eles conseguem ter um salto tão grande de processamento em pouco tempo. Exato, em pouco tempo. Só que às vezes a gente pensa assim, por exemplo, eu acho que tá na 13ª geração? Já passou. Tá na 14ª? Eles lançaram a 14ª agora, só que eles estão com a 16ª pronta, entendeu? É isso que a gente não consegue imaginar, porque a gente também não vê por trás dos panos. Tanto que a computação quântica, ela não estava em alta antes da Microsoft falar sobre isso. Antes dela dizer que ela fez, que ela conseguiu fazer, porque eu acho que esse é o problema em muitos assuntos novos, né? Que muitas pessoas elas não conseguem entender, e elas não têm o interesse porque ninguém fez. Não tem como mostrar isso. Agora com a Microsoft mostrando o processador quântico na mão, a gente vendo imagens, fotos, vídeos dele, a gente consegue entender a magnitude que ele vai ter no nosso mundo daqui pra frente. Então, tipo assim, são coisas inimagináveis que a gente vai poder fazer com isso. Inimagináveis. Inimagináveis. Acho que foi isso que tu queria falar. Tem mais alguma coisa pra falar? Ou não? Não, só puxar mais pra tópico, mas... Tipo, tem como abranger muita coisa esse negócio. Você quer falar de Só quê? que não tem tempo, cara. Esse é o ponto. Só fazer o desfecho? Então, é isso. Meu público que estava ouvindo, assistindo a gente aqui. Muito obrigado por esse tempo precioso. Me chamo Lucas. Me chamo Henrique. Lucas também. Arthur. Esse foi o nosso podcast sobre computação quântica. Espero que seja útil para alguém. Espero que alguém tenha aprendido também, nem se Aprendi interessado uma coisa. sobre o assunto igual a gente se interessa, né? Porque, querendo ou não, é da nossa área. Só que às vezes tem gente que não é da área que pode Pegando acabar se gosto. interessando, né? Pegando gosto. Então, assim, eu acho que isso é muito bom para as pessoas entenderem, aprenderem e descobrirem que não é o bicho de 7 cabeças que elas achavam que era antes do início do podcast, né? Sim. Da nossa conversa aqui. É isso aí, muito obrigado.